Bom, pessoal, depois daquele nosso momento inicial, aquelas nossas preliminares, a gente começa agora a resolver equações, propriamente ditas. Primeiro de tudo, a gente precisa saber o que é uma solução de uma equação diferencial. Daí a gente vai começar por essa parte aí. Depois a gente vai ver alguns exemplos e, por fim, nas próximas aulas, resolver equações diferenciais propriamente ditas. Certo? Então vamos lá. Eu vou tornar a coisa um pouco mais geral, daí a gente vai precisar de alguns conceitos de análise no RN. Eu vou deixar na descrição do vídeo um textinho que eu escrevi para vocês lembrarem de algumas dessas coisas, caso não esteja tão fresco na memória, certo? Então, dito isso, eu vou pegar ômega, um subconjunto de R cartesiano Rn, ou seja, ômega é um subconjunto do Rn mais 1. A gente vai escrever os pontos de ômega como sendo Tx, aqui, né, T é um número real, X é alguém do Rn, tá certo? Às vezes a gente vai se referir a T como sendo variável temporal e a X como sendo variável espacial. A gente vai precisar de uma norma aqui. A norma que a gente vai utilizar é a norma do máximo, a menos que se especifique o contrário. Então, dado esse Tx aqui pertencente a ômega, se a gente tiver interesse em calcular a norma de Tx, isso vai ser feito da seguinte maneira. A norma de Tx é a norma do máximo. É o máximo do módulo de T, norma de X. Essa norma de X aqui é qualquer uma norma em Rn, a norma do máximo, ou da soma, ou a própria norma euclidiana. Tá bom? Então, a primeira coisa é a gente pegar uma função, uma aplicação contínua, seja f uma aplicação contínua definida nesse ômega caindo no Rn, né? Contínuo. E seja i contido em R um intervalo não degenerado. Não degenerado aqui quer dizer que ele não é vazio e não se reduz a um único ponto. Não degenerado. Eu não estou falando nada sobre como esse intervalo é, né? Ele pode ser finito ou infinito, aberto, semiaberto, fechado, qualquer coisa do tipo. Não estou dizendo nada em relação a isso. Então a definição é a seguinte: uma φ, uma aplicação diferenciável φ, definida nesse I, caindo no Rn, é chamada solução, né? Solução da equação dessa equação aqui, ó, dx dt igual a f de tx em I se duas coisas acontecem. Ó. Primeira coisa, o gráfico de φ está inteiramente contido em ômega, que é o gráfico de φ, né? Então, só assim, ó. Gráfico de φ, isso aqui é t, φ de t, né? Para cada t pertencente a i. Isso aqui tem que estar contido em ômega. Ômega. Certo? Primeira coisa. E a segunda coisa é que a φ deve satisfazer a equação, né? Ou seja, d φ de t dt, isso aqui tem que ser igual a f de t, φ de t, para todo t pertencente a i. Tá certo? Φ satisfaz a equação. Em geral, a gente vai ver que quando essa condição aqui é satisfeita, isso basicamente resolve o nosso problema. Essa condição aqui ela é mais simples de ser verificada, né? Claro que se nessa derivada aqui t for um intervalo, quer dizer, for um extremo do intervalo e a derivada aqui envolvida é a derivada lateral correspondente.
tá certo? Esta equação aqui, a gente chama ela de equação diferencial de primeira ordem. E aí a gente denota ela simplesmente por abreviadamente x' igual a f de tx. Tá certo? Essa linha aí quer dizer a derivada em relação a t, né? Ou seja, em relação à variável temporal. Beleza? Às vezes a solução de uma equação diferencial a gente chama de curva integral, né? E daí, olhando para o gráfico de uma curva, a gente pode procurar soluções que passem por determinados pontos específicos. Então, se eu fixar aqui t0, x0, um ponto de ômega, tá certo? Aí, olha para a solução, quer dizer, olha para a equação x' igual a f de t x. Suponha que φ de I em Rn, I naquelas condições lá, seja uma solução para essa equação aí. Aí se eu tiver T0 pertencente a I, φ de T0 pertencente é igual, φ de T0 igual a um certo x0 pertencente a ômega, a gente diz que a solução φ satisfaz a condição inicial, x de T0 ou igual a x0. Ou então a gente diz ainda que φ é solução do problema de Cauchy, x' igual a f de t x, x de T0 é igual a x0. Isso aqui é chamado problema de Cauchy. Problema de Cauchy. Ou ainda problema de valor inicial. Problema de valor inicial, PVI. Certo? Resolver, a gente pode usar o teorema fundamental do cálculo e mostrar que resolver o problema de Cauchy, esse problema de Cauchy aqui, x' igual a f de t x, x de T0 é igual a x0. Encontrar uma solução para esse problema de Cauchy, pelo teorema fundamental do cálculo, equivale a encontrar uma solução para a equação integral. x0 mais a integral de T0 a t f de s, x de s ds, via teorema fundamental do cálculo. Certo? Exercício. Acho que vou deixar na lista isso aí. Exercício. Exemplos. Esse exemplo aqui. Exemplos. Exemplos. Olha para a equação. Exemplo 1. dy dx igual a x, y elevado a 1 meio. Bom, dada essa equação aí, a função y igual a x à quarta sobre 16 é a solução dessa equação. Bom, veja que aqui eu não estou perguntando como que eu cheguei nessa solução aí, não. Eu só estou dizendo que ela é uma solução, para a gente verificar as condições da definição anterior. Certo? Então, veja, primeiro que, olhando para isso daqui, vou escrever assim, f de xy igual a xy elevado ao meio é a mesma coisa que raiz quadrada de y, x raiz quadrada de y. O domínio dessa função aqui é ômega igual a r cartesiano. Aqui é os reais positivos, né, já que não existe raiz quadrada de número negativo. Então, vou escrever aqui r mais 1, aí, essa notação aí. Claro que f é contínua nesse ômega todinho aqui, certo?
Agora eu vou escrever φ, chamar de φ de x, igual a essa y aí. Y, que é igual a x à quarta sobre 16. Mas x à quarta sobre 16 é a mesma coisa que x ao quadrado sobre 4, isso tudo ao quadrado. Então isso aí é sempre maior do que zero, né? Isso aqui é sempre maior do que ou igual a zero, no máximo zero, quando x é zero. Né? Isso aqui é ser maior do que ou igual a zero para todo x na reta. X pertencente à reta, né? Então, ou seja, o gráfico desse negócio aqui está sempre acima do eixo x. Ou seja, o gráfico dessa φ aí está contido naquele ômega, né? O y é sempre positivo, o x pode variar em toda a reta, tá? Está contido naquele ômega que é R cartesiano R+, tá certo? Então, ou seja, a primeira condição da definição anterior, ela foi satisfeita. Agora, derivando y igual a x à quarta sobre 16, isso aqui implica que dy dx é igual a 4x ao cubo sobre 16. Mais x ao cubo sobre 16, 4x ao cubo sobre 16 é a mesma coisa que dy dx igual a x vezes x ao quadrado sobre 4, né? Mas isso aqui eu posso escrever ainda assim, ó, x vezes raiz quadrada de x ao quadrado sobre raiz quadrada de 16. Ou ainda, dy dx é igual a x vezes x ao quadrado sobre 16, raiz quadrada disso tudo. Ou seja, isso tudo elevado a 1/2. Propriedade da radiciação aqui. Mas quem é que está dentro do parênteses aqui? Quem está dentro do parênteses é exatamente y. Ou seja, dy dx é igual a x, y elevado a 1/2. Então, essa y aqui satisfaz a equação. Satisfaz a equação, o gráfico dela está contido no domínio da f, é a solução. Certo? Exemplo 2. Exemplo 2, né? Essa equação aqui, ó. Y duas linhas, menos 2y' mais y igual a zero. Se eu pegar y igual a x e elevado a x, isso aqui é uma solução para essa equação. Basta derivar aí que a gente vê. Vamos derivar uma vez. Y', usa aí a regra do produto, né? X e elevado a x mais e elevado a x. Derivada da exponencial é ela mesma. Agora deriva de novo. Isso aqui implica que y duas linhas, derivando de novo, isso aqui fica x e elevado a x, usa de novo a regra do produto aqui, ó, mais e elevado a x mais e elevado a x, que é a derivada da exponencial. Ou seja, isso aqui fica x e elevado a x mais 2 e elevado a x. Agora eu pego essa derivada segunda, essa derivada primeira e essa função e jogo tudo aqui na equação, né? Portanto, então fica x e elevado a x mais 2 e elevado a x mais x e elevado a x mais e elevado a x. Isso aqui tudo tem um menos 2 na frente, né? Então eu vou multiplicar isso aqui por menos 2, ó. Vezes menos 2 mais x e elevado a x. Isso aqui dá... Bom, aqui vai ficar menos 2x e elevado a x com x e elevado a x mais x elevado a x, zero. Esse aqui cancela com esses dois aqui. 2 e elevado a x menos 2 e elevado a x, zero. Isso aqui tudo dá zero. Certo? Solução da equação. Nem toda equação diferencial tem solução, né? Aqui a gente está interessado nessas mais simples que tem, mas é fácil mostrar um exemplo de uma equação diferencial que não tem solução alguma. Por exemplo, essa aqui, ó, dy
dx ao quadrado mais 1 é igual a zero. Bom, a gente já sabe que não existe número real que é elevado ao quadrado de negativo, né? Seja negativo. Então aqui, se eu passar esse menos 1 para lá, eu estou atrás de uma função cuja derivada dela ao quadrado é igual a um número negativo. Uma função real. Não tem nenhuma função real que satisfaça isso. Então não existe solução para essa equação aqui, ou seja, não existe uma função real que satisfaça essa equação aqui, tá certo? Tem uma solução que quase toda equação possui, que é o que a gente chama de solução trivial. Nesses outros exemplos aqui, ó, naquele exemplo anterior, que é y duas linhas mais menos 2y' mais y igual a zero, se a gente fizer y identicamente nula, é solução, né? Do mesmo jeito naquele outro exemplo lá, ó, dy dx igual a x raiz quadrada de y. Se a gente fizer y identicamente nula, continua sendo solução. Isso aqui é o que a gente chama de solução trivial. Solução trivial. Qualquer outra solução diferente dessa, a gente chama de solução não trivial, tá certo? A gente pode escrever soluções de modo explícito, como a gente tem feito até agora, ou de modo implícito, né? A gente diz que a relação, digamos, g de x, y igual a zero, determina a solução de uma equação x' igual a f de tx implicitamente, quando eu posso obter dessa relação aqui soluções explícitas da equação, tá certo? Em algum intervalo. Por exemplo, né, se a gente pegar esse exemplozinho aqui, se a gente pegar a relação x ao quadrado mais y ao quadrado menos 4 igual a zero, isso aqui é como se fosse o meu g, né? Isso aqui é o meu g de x, y. Essa relação aqui, ela diz implicitamente quem são as soluções dessa equação aqui, ó. dy dx igual a menos x sobre y. Né? E para ver isso é só derivar. Se eu derivar esse negócio aqui implicitamente, ó, derivada implícita lá no cálculo 1, dx x ao quadrado mais dx y ao quadrado menos dx aqui, dx 4. Derivada de 0 a 0, eu vou colocar logo 0 aqui, tá certo? Lembrando que y é uma função de x, né? Eu uso a regra da cadeia aqui. Paguei o que eu não queria pagar, mas tudo bem. Se eu usar a regra da cadeia, eu fico com 2x, derivada disso aqui. Derivada disso aqui, ó, 2y, então mais 2y. Y é função de x, regra da cadeia. dy dx, derivada de 4, 0. Então isso aqui é igual a 0. Agora eu vou passar esse x para lá, simplifico 2, passo o y dividindo. Isso aqui implica que a equação que eu tinha, né? dy dx é igual a menos x sobre y, certo? Então, a relaçãozinha lá que eu apaguei, x ao quadrado mais y ao quadrado menos 4 igual a 0, fornece soluções implícitas para essa equação aqui. Claro que eu posso obter dessa relação aí soluções explícitas da equação. Ó. Se eu quiser, por exemplo, eu posso escrever que y ao quadrado é igual a 4 menos x ao quadrado. Ou ainda eu posso escrever y como sendo a raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado, ou y como sendo menos a raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado. Essas aqui são as soluções explícitas da equação. Tá certo? Tudo bem. Mais alguns exemplos? Ó. Exemplos. Se a gente pegar agora a equação dy dx igual a 2xy e olhar para as funções y igual a k
e elevado a x ao quadrado, onde k é uma constante, cada uma dessas funções aí é a solução dessa equação aqui, ó. O que mostra que uma equação diferencial, quando tem solução, não precisa ser única. A gente vai falar depois sobre isso, existência e unicidade de soluções, né? Antes de procurar as soluções, determinar condições para que essas soluções existam. Quando elas existem, será se elas são únicas, sob quais condições, esse tipo de coisa a gente vai falar ainda mais na frente. Mas veja que se eu derivar dy dx é igual a k, bom, derivada exponencial é ela mesma, x ao quadrado, regra da cadeia, derivada de x ao quadrado, 2x. Então isso aqui é 2x k e elevado a x ao quadrado, mais k e elevado a x ao quadrado é exatamente y. Então isso aqui é 2xy, certo? Satisfaz. Isso aqui é f de x, não tem nenhuma restrição sobre x e y, o domínio dessa f aqui é o r cartesiano, o r todo. Essa exponencial aqui está contida nesse domínio aí, do gráfico dela. Certo? Mais alguns exemplos. Ó. A gente vai ver depois que dados duas soluções de uma equação diferencial, a gente pode construir uma nova solução. É o que eu vou chamar de princípio da superposição. A gente vai ver isso de uma maneira mais geral lá para frente. Mas é imediato ver, ó, que se a gente pegar a equação, exercício aí para vocês, y duas linhas mais 16y igual a zero. Daí eu vou verifique que y1 igual a cosseno de 4x, y2 igual a seno de 4x é a solução dessa equação. Verifique isso daí. Aí depois verifique também que y3 igual a... Eu vou multiplicar aqui por um certo K1 cosseno de 4x, y4 é igual a K2 seno de 4x, ou seja, eu peguei y1 e y2 multipliquei por constantes K1 e K2. Quando eu faço isso, continua sendo solução. Se eu somar, continua sendo solução, ou seja, chamar de y5 igual a y3 mais y4, continua sendo solução. Verifique isso daí, certo? Exercício. Tá bom? Isso aqui a gente vai generalizar mais para frente. Para finalizar, ó, só algumas terminologias. A gente usa algumas nomenclaturas especiais, né? Se a gente estiver interessado em resolver uma equação do tipo f de x, y, y' até y derivada de ordem n igual a zero, a gente quer sempre encontrar uma família g de x, y, k1, kn igual a zero, que dê as soluções dessa equação aqui. Isso aqui é chamada família a k parâmetros, né, ou a n parâmetros. A n parâmetros de soluções da equação. Certo? Quando toda solução da equação puder ser obtida dessa família por escolhas de constantes, dessas constantes aqui, escolhas específicas dessas constantes, a gente chama essa família de solução geral. Tá certo? Solução geral é quando eu posso obter todas as soluções da equação a partir dessa família. Quando eu especifico algumas dessas constantes aqui, a gente tem o que eu chamo de solução particular, tá bom? E se nenhuma solução, quer dizer, se uma solução dessa equação não puder ser obtida dessa família por escolhas particulares desses casos aí, a gente chama essa solução de solução singular. Então é importante essas três terminologias que eu disse aí, né? Solução geral, solução particular,
solução singular. Solução geral é quando toda solução da equação puder ser obtida dessa família. Solução particular é quando eu escolho algumas constantes específicas. E solução singular é uma solução que não pode ser obtida dessa relação aqui. Tá bom? Tem mais alguns exemplos aí, ó. Vocês podem dar uma olhada. Por enquanto é só. Depois a gente vai falar sobre existência e unicidade de soluções. Tá, beleza?